Glória a Deus. Pode sentar, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Vamos ler o versículo que diz aqui, deixa eu ver. Capítulo de número 27. Eu não vejo. Ou melhor, nós temos que ver, é o 26. É o 27 mesmo, capítulo. Aqui. Versículo de número 28, tá? A partir do versículo 28 do capítulo 27 de Mateus. Diz assim: E despindo, cobriram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-no na cabeça, e na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? O livro de Mateus, então, fala a respeito disso, o livro de Marcos também vai falar a respeito disso. E eu queria compartilhar com você, nesses minutos, sobre esse elemento, esse escárnio que os soldados romanos fazem, que antecedem a crucificação de Jesus, logo após ele ter sido açoitado, estar praticamente como quase morto, sem forças, pelo chicote, pelo flagelo, que nós vimos semana passada, o que significou aquele flagelo, como que era feito aquele processo. Então, eles fazem algo, eles tiram a roupa de Jesus e colocam uma faixa vermelha, né? E como que uma faixa real, uma faixa vermelha, e fazem uma coroa de espinhos ali com algumas daquelas vegetações daquela época. E aí você vai pegar várias teorias de historiadores do tipo de vegetação. Alguns dizem que a vegetação tinha algumas árvores de espinhos muito usada, que chegavam a ter 10 centímetros, outros falam que chega a ter 20 centímetros os espinhos dessa vegetação que era natural daquela região ali. Então, era algo que era como uma praga, dava em todo lugar esse tipo de vegetação. O fato é que eles pegam uma vegetação espinhosa, como diz a Bíblia, e ali então eles tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Jesus, e colocam uma vara na sua mão, como se fosse o cetro de um governante, o cetro de um rei, o cetro de um imperador. Ora, os soldados romanos fazem isto porque eles tinham na memória como que era a coroação de um imperador romano. O imperador romano, ele tomava sobre si, né, também uma faixa que falava a respeito da realeza, da postura, da posição que ele estava ali tendo, quando o imperador chegava a tomar a posição de imperador sobre Roma. E ele também tinha o cetro, que falava a respeito do poder, da decisão governamental, da mão de ferro, da mão que ele tinha na decisão de quem vive, quem morre, o que se faz em Roma. E também o imperador romano tomava uma coroa, e não era bem uma coroa, eram os louros da vitória. Até hoje, nas Olimpíadas, quando você... quase não filmam muito isto, mas
se você lembrar, depois das provas, quando os atletas que têm ali a medalha de ouro, de prata e de bronze, eles recebem as medalhas, e o principal, que recebe a medalha de ouro, também recebe uma coroa de louros, né? Uma coroa que chama-se os louros da vitória, porque a gente sabe que as Olimpíadas vieram lá da Grécia, e isso veio para Roma também, então era ali também um elemento de rei, de domínio. Então, com esta memória que os soldados romanos tinham, e qual era a acusação a qual ele estava sendo crucificado? A acusação que os sacerdotes tinham contra Jesus é que ele se chamava o Filho de Deus, que ele se chamava, né, o Rei dos Judeus. Então, você é o Rei dos Judeus? Então fizeram ali uma zombaria com ele, colocaram essa coroa, não agora de louros, mas de espinhos na sua cabeça, esse cetro, que era um caniço na sua mão, e esta faixa ali para simbolizar. E interessante que nesse texto aqui diz que eles então o zombavam dele, mas no texto de Marcos vai falar que adoraram ele, né? Se dobraram, se ajoelhavam diante dele, como um símbolo de que estavam adorando a um rei, adorando a um soberano. Agora, só que um parênteses, não tem a ver com a coroa de espinhos, mas quando eu lia esse texto novamente para poder meditar a respeito da coroa de espinhos, o Espírito Santo trouxe ao meu coração de como é fácil nós adorarmos sem comprometimento. E que toda adoração sem comprometimento com aquele que é adorado, a palavra adoração se converte em zombaria. Então, quando eu adoro a Deus, sem ter comprometimento com Ele, eu zombo dEle. E aí eu pensei, será que nós não estamos correndo perigo? Será que nós podemos julgar os soldados romanos que o adoravam, se ajoelhavam, levantavam as mãos, mas sem comprometimento com quem ele era? E a Bíblia diz então que aquilo era uma zombaria. Então, quando eu tenho o meu relacionamento com Deus só de um nível de religiosidade, de vir na igreja, de adorar a Ele, com cânticos como esse, que o Tiago cantou, lindo, uma harmonia linda, um teclado maravilhoso, um som maravilhoso, ou como nós tivemos um louvor aqui, e a gente gosta muito, porque a música mexe nas nossas emoções, e quando a gente adora Ele, mas durante a semana nós não temos comprometimento com os princípios dEle, quando nós não temos nada a ver com Ele, nas nossas decisões, quando Ele não é Deus na nossa vida verdadeiramente, então a minha adoração de domingo não pode estar se convertendo em uma zombaria, como os soldados romanos? Será que eu também não estou, de alguma maneira, cuspindo no seu rosto? Eu fiquei preocupado com isso. Não é a palavra desta manhã, mas eu fiquei um pouco preocupado com isso. A minha adoração tem que ser em espírito e em verdade. Verdade. Verdade é comprometimento com Ele. A minha adoração, ela tem que estar em sintonia com as minhas atitudes de adoração. Quando eu digo não para o pecado, é uma atitude de adoração. Quando eu pauto a minha vida nos princípios dele, é uma atitude de adoração. Por que eu faço isto? Porque eu o adoro. Porque Ele é o meu soberano. Mas isso seria uma outra palavra. O fato é que eles colocam, então, essa coroa de espinhos na sua cabeça. E, passando aquele momento de zombaria, se ajoelham e adoram como se fosse o soberano. Eles, não satisfeitos com isso, pegam aquele cetro, que representava o cetro, na verdade era um caniço, uma madeira, pegam aquilo da mão dele e agora batem na sua cabeça. E eu creio que aquela coroa de espinhos, de alguma maneira, já estava o incomodando, já estava cravando no seu cérebro aqueles espinhos. Agora, então, ele estava recebendo batidas e ainda mais o sangue e todo aquele sofrimento. Mas eu não quero levar você a sair daqui
com um sentimento de dó, de alguém que sofreu. Eu quero que você entenda que nada aconteceu sem o controle de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um controle tão soberano em todas as coisas, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. Ou eu creio nisso, ou eu não creio. Se Ele tem um controle tão absoluto, será que Ele não teria o controle do que iriam fazer com o seu próprio filho? Ele permitiu porque cada uma daquelas situações tinha um propósito eterno e espiritual. E a coroa de espinhos também tinha um propósito eterno e espiritual. Antes de nós entrarmos diretamente no que significou a coroa de espinhos, eu quero ler 3 versículos que falam sobre coroa e que diz a respeito de nós. Primeiro, Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando posto à prova, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Também diz assim, Apocalipse 3,11: eis que venho logo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que compete, de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, existe uma coroa reservada para nós também. Antes de nós entrarmos no significado da coroa de Jesus, e ela tem alguns significados profundos, poderosos, nós temos que falar também da coroa que está reservada a nós, a coroa que nós devemos guardar, a coroa que o diabo tenta roubar de nós, a coroa de suportar, aqui Tiago diz, suportar a tentação, para que você possa receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa está falando a respeito daquilo que está na nossa cabeça, aquilo que é colocado na nossa cabeça. E o que é a coroa de um crente? O que protege a cabeça de um crente? O apóstolo Paulo também vai falar a respeito da armadura espiritual. E uma das coisas que ele, entre a espada, entre a couraça, tudo que ele fala do capacete, algo que protege a cabeça. E esse capacete é o capacete da salvação. Guarde a sua coroa. Quando ele está falando guarde a sua coroa, ele está falando guarde a sua salvação, guarde a sua certeza da salvação, que o diabo não roube a certeza da salvação. O que é o que nos mantém em pé diante das adversidades? A certeza da minha salvação, a certeza de que tudo isto, se tudo na terra me vencer, ainda eu serei mais do que vencedor, porque eu sou salvo, porque eu sou salvo, porque eu sou salvo, porque eu sou salvo. Eu nunca vou me esquecer daquele testemunho, eu vou contar muito resumidamente, daquele bruxo que fazia maravilhas, e que mandava matar, e que mandava tirar, e que enriquecia um, empobrecia outros, e aí o pastor mudou ali para aquela cidade, e começou uma luta, mas esse bruxo adoeceu, e aí esse bruxo adoeceu, manda chamar o pastor, e o pastor, com muito temor, ora a Deus, vou lá, não vou, entra na casa do bruxo. Quando chega lá, já vê aquele ambiente de bruxaria, ele diz, o que eu estou fazendo aqui? E aí o secretário do bruxo leva, vem cá, ele está ali na cama, porque o bruxo estava muito doente, ele estava já prestes da sua morte, e o bruxo diz, pastor, eu te chamei aqui, porque eu quero te fazer uma pergunta. Olha aqui, pegou um livro, olha, essa mulher aqui queria casar com este homem, mas o homem era casado, eu fiz um trabalho, a mulher
do homem morreu, ele ficou viúvo e ela está casada com ele hoje. Olha, esse rapaz aqui queria enriquecer, nós fizemos um trabalho assim, 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 hoje ele é dono de uma das maiores companhias desse estado, tal, e foi descendo todas as proezas, todos os poderes, todos os trabalhos, todos os feitiços, todas as mandingas que ele realizou, e aí no final o pastor não estava entendendo nada. Ele disse assim: eu quero saber se o Deus que você prega naquela igreja lá tem poder como o Deus que eu sirvo para fazer essas coisas pelas pessoas. Isso que eu quero saber. E aí aquele pastor disse: o que eu vou responder para esse bruxo? Eu não posso comparar o teu poder, eu não quero comparar o teu poder a ele. Então na hora ele teve a revelação do Espírito Santo. Ele disse: olha, eu não quero falar a respeito do que o meu Deus pode fazer ou deixar de fazer, mas eu quero falar a respeito de você. Daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias você não estará mais aqui. E aonde você estará? Eu sei que o meu Deus pode fazer ou pode não fazer, porque Ele é Deus. Mas eu sei que no meu último respiro, eu sei aonde eu estarei, porque eu tenho certeza da minha salvação. E você, a qual Deus você clamará pela sua alma no seu último respiro? Não há poder e bênção maior do que a nossa salvação. Aquele bruxo diria o diabo: diabo, fui um servo fiel, fiz proezas no teu nome, me salva. Terá Satanás poder para salvar alguém, se não salvou a si próprio? Então, quando fala da coroa, também está falando de uma convicção de salvação, de uma convicção que nós temos que ter. Eu tenho certeza da minha salvação. Tem gente que desvia porque não aconteceu algo. Ah, pastor, eu queria ter casado com fulano, fui para a igreja para casar com fulano, não casei, não vou mais para a igreja. Ah, pastor, eu estava lá na igreja, eu queria ter ficado rico, eu não fiquei rico em 2 anos, desisti, vou achar um outro caminho. Meu irmão, nem todas as coisas vão acontecer na nossa vida, mas eu sei que as melhores coisas vão acontecer, porque a Bíblia assim diz: eu sei os planos que tenho para vós, são planos de bem e não de mal. Não é a gente que conduz a nossa vida, é Deus que conduz a nossa vida. Pastor, mas e se não acontecer? Se não acontecer o que o Salmo diz: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, ainda assim tu serás o meu Deus. Quando a mulher diz para Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: louca, doida, Deus deu, Deus tirou, você quer que eu abra a mão da maior bênção da minha vida, a minha salvação? Não, bendito seja o Senhor da minha salvação. Então, meu irmão, essa coroa tem que estar na tua cabeça. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 na tua direita, o diabo não pode tocar na sua vida enquanto você tiver certeza da sua salvação. E essa certeza é pela fé. Agora Jesus tomou uma coroa, para que nós pudéssemos ter essa certeza. Ele tomou uma coroa de espinhos. Agora, essa coroa de espinhos, ela tem um significado espiritual. Ela foi necessária. Lá em Gênesis, quando a maldição entra na terra, e agora nós vamos falar de maldição, claro que de uma maneira muito rápida, mas dentro daquilo que Deus for revelar ao nosso coração, para esse momento, assim que Adão e Eva pecam, e deixa que a maldição, que o pecado entra no mundo, através da desobediência, em onde eles tomam do fruto que eles não podiam tomar, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus se apresenta e procura eles, e eles se escondem, então eles se encontram, e começa ali um diálogo, né? E no capítulo 3, versículo 11,
Versículo 10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Disse Adão para Deus. Deus diz então: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei para não comer? Disse o homem à mulher: que tu me deste por companheira, me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? E perguntou a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente. Agora preste atenção nisso, porque agora começa as sentenças das maldições, ok? Então disse Deus à serpente: por que fizeste maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás, e todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência, e o seu descendente, entre a tua descendência e a sua descendência. O seu descendente te ferirá a cabeça, e tu o ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Em dor darás teus filhos, teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra, por causa da fadiga, por tua causa, e da fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, e do suor do teu rosto comerá o teu pão, e até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Olha só. Quando Jesus vai para a cruz, ele vai com o objetivo de restabelecer a nossa salvação. Até aqui nós concordamos, entendemos isso. E ele também leva sobre si todas as nossas maldições. Ele leva sobre si todo o nosso pecado. E aquela coroa de espinhos também significava escritos de dívida, maldição que tínhamos, sentenças que tínhamos contra nós. Domingo passado nós falamos da sentença da doença, a qual, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Agora nós vamos ver algumas maldições que vêm proveniente desta coroa, onde Jesus começa a resgatar-nos dessas maldições. A primeira maldição que eu quero destacar para você é a maldição da terra. Disse que a terra começaria a produzir espinhos e abrolhos. Em Gênesis disse: por causa disto, a terra será maldita. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Vai ser uma terra não totalmente fértil. Ela também trará dor. Ela não vai trazer só alegria. O Éden não trazia dor. O Éden era um tipo de terra diferente. Eles não conheciam a dor. Eles não conheciam a contrariedade. Eles não conheciam o fracasso. Adão, não há nenhum registro de fracasso de Adão no Éden antes do pecado. Não há nenhum registro de frustração com a terra de Adão e Eva no Éden com respeito a eles. Mas após isto, então, Adão passa a conhecer um novo tipo de terra, uma terra que pode responder sim, beneficamente, mas também traz frustrações, porque a terra, junto com a semente, agora passaria a produzir também espinhos. Quantos fazendeiros, vocês sabem, histórias de fazendeiros que plantaram e prosperaram, e hoje são pessoas bem financeiramente. E quantos fazendeiros com a mesma intenção que nós conhecemos, que plantaram e que faliram, e que perderam suas terras, e que tiveram que entregar para o banco, que tiveram que entregar para o credor, porque a colheita foi comida pela praga que veio, ou pela falta de chuva, ou pela praga de espinhos, que agora nascia o joio junto com o trigo, ou a praga que nascia praga junto com a planta que era alimento. Quantos disso? Não existia isso antes. A terra foi amaldiçoada. Estão comigo aqui?
Então nós sofremos dores a partir de agora. Essas dores são frutos do pecado. Essas dores são os espinhos que estavam ali na cabeça do Senhor Jesus. Então a maldição da terra, a maldição do trabalhar e não colher. Lá em Eclesiastes vai dizer a respeito de maldição. Eu vi uma coisa mal sobre a terra: um homem que trabalha, ganha dinheiro, mas dela não desfruta. Não consegue desfrutar. Ou quando ganha dinheiro, coloca em um saco furado, como se não conseguisse reter. Isto é uma maldição. É a maldição da ruína financeira. É a maldição da terra. E Jesus levou sobre si a maldição da terra. Por isso que ele vai dizer que quando nós entendemos isto, quando nós tomamos posse disso, nós não mais seremos cauda, mas nós teremos a capacidade de ser cabeça. Nós não mais precisaremos tomar emprestado, mas nós teremos a capacidade de emprestar a muitos. Esse é um entendimento, e se é um entendimento, é uma legalidade. Se é uma legalidade, eu posso reivindicar isto, porque ele levou sobre si as minhas maldições. Amém? A segunda maldição que ele leva sobre si, nessa coroa de espinhos, é a financeira. No capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim, olha só, disse o Senhor, ou melhor, 3, 18 e 19. Depois tem que botar uma luz aqui atrás, aqui fica na sombra, tem que pegar assim, ó. O olhinho ainda não está bom. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tornado a pó. Agora, o homem vai ter que suar. E não é garantia de vitória financeira. Agora ele está dizendo que haverá ruínas, haverá problemas financeiros. O favor de Deus na área financeira não estaria mais disponível. O favor de Deus, a comida que ele tinha disponível no Éden, o favor que ele tinha do suprimento disponível no Éden, agora não estava mais disponível para o homem. Agora o homem ia ter que ralar, ia ter que trabalhar, e não era garantia de que ele teria comida para comer. Ele poderia se tornar escravo do outro, trabalhar para o outro e ainda morrer de fome. Nós vamos ver isto lá, quando uma representação do que aconteceu no Éden, acontece no filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ele estava lá com o pai, ele tinha comida com o pai, ele tinha tudo com o pai, ele tinha uma vida preparada, o pai tinha um plano com ele, mas ele sai do Éden, ele sai da fazenda do pai, e ele vai para uma terra longínqua. Qual é essa terra longínqua? A terra onde havia maldição, e ele era próspero, sim, ele era próspero, porque ele saiu da fazenda do pai, mas o que aconteceu lá? Perdeu tudo, trabalhava, tinha trabalho ou não tinha trabalho? Quando ele cai em si, ele tinha trabalho ou não tinha? Tinha. O texto diz que trabalhava para um criador de porcos, mas tinha salário ou não tinha salário? Não tinha, porque ele diz que queria comer da comida dos porcos e não podia. Isso mostra uma maldição financeira. Gente que trabalha e não tem para pagar o seu sepultamento. Não tem, literalmente não tem onde cair morto, que fala, né? Isso é uma ruína. Ele levou sobre si essa ruína também. Essa maldição ele levou sobre si. Quando a coroa de espinhos está sendo colocada na cabeça de Jesus e cravada, os espinhos está levando para esse texto aqui, onde os espinhos e os abrolhos apareceram pela primeira vez, aonde foi criado. Quem criou os espinhos e os abrolhos? Quem criou foi Adão, através do seu pecado. Antes deste texto, nunca se soube o que era espinho e o que era abrolho. Espinho e abrolho é maldição. Por isso foi colocado na cabeça dele. Levou sobre si também os espinhos e os abrolhos. E nós não precisamos mais ficar debaixo dessa maldição. Terceira maldição que ele leva.
ali a maldição geracional. Não Jesus, né? Jesus restaura, mas naquele texto, Deus diz, a partir de agora vai ser assim, ó, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, homem vai comer do suor do seu rosto, não está garantido o salário, e agora, mulher, dor. A partir de agora, as gestações e dor serão misturados. E essa dor, muitas pessoas somente ligam isso à dor física, à dor do parto. E não tem muito a ver com a dor física. Quando Deus fala sobre essa dor geracional, Ele não estava falando da dor do parto. Ah, se fosse somente a dor do parto. Ah, pastor, o senhor diz isso porque nunca teve um bebê saindo daí, né? Eu sei, tudo bem, não quero minimizar a dor do parto. Eu concordo com vocês, deve ser terrível, né? Eu vi a minha esposa, se as minhas costas doeu, porque ela arranhava, me abraçava, arranhava, né? Antes das contrações, imagina lá, né? Mas não é isto só que Deus estava falando. Não era isto. Ele está falando o seguinte, que a dor vai ser transmitida de geração em geração. A maldição vai acompanhar de geração em geração. A dor que o pai sentia, o filho sentir e o neto vai sentir. Agora, nas gerações, a dor vai acompanhar. E aí nós vemos a maldição geracional, aonde carregam as culpas e as dores que os avós, os pais e os netos. E a Bíblia vai dizer que a maldição acompanha até a 4ª geração, mas aqueles que obedecem e servem ao Senhor, a bênção e o favor de Deus acompanha até 1000 gerações. Mas se Adão não tivesse feito aquela situação toda lá, nem 4 gerações, não haveria transmissão de espinho de uma geração para outra, não haveria transmissão de abrolho de uma geração para outra. Por isso os judeus, eles tinham, quando alguém estava com problema, eles tinham já até uma crença, eles diziam assim, vem cá, o pai pecou, quem pecou? O pai pecou, o avô pecou, alguém pecou. A crença era tão forte, que eles diziam isso, porque eles sabiam, a Bíblia dizia, eles tinham entendimento que aquilo era algo estabelecido. Se aquilo estava acontecendo com aquela pessoa, é porque alguém havia pecado, e aquela dor muitas vezes não era daquela pessoa, aquela dor, ela estava herdando da mãe, ela estava herdando do pai, ela estava herdando da sua geração anterior. Estão aqui comigo, gente? Mas Jesus levou nesta coroa de espinhos a dor da nossa família, a dor dos vícios, a dor da prostituição, a dor da violência, a dor de toda a maldição. Eu não preciso carregar a dor dos meus pais, eu não preciso carregar o vício do alcoolismo do meu avô, eu não preciso carregar o problema de saúde que vem da minha avó, eu não preciso mais, porque a coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele, lá, e ele levou sobre si as dores geracionais que entraram lá. Não vai ser mais transmitido de mãe para filho dor, nem com dor será estabelecido o vínculo de mãe e filho. Ele não estava falando somente de algo físico, porque se fosse seria tão leve, né? Eu já vi tantos testemunhos de mães, e eu acho que você deve concordar, se discordar não vai discordar muito longe, de mãe que dói demais, contrações, mas quando o choro do nenê, quando abraça o filho, né, Luana? Cadê a dor? Cadê a dor? Foi embora. Né? Se fosse insuportável, é que ela falou, não teria o 2º, o 3º filho. Não era essa a dor. Era uma dor que permaneceria nas gerações, em cada gestação. E ele levou sobre si. E por último, para nós encerrarmos aqui, como eu disse, cada um desses temas a gente poderia aprofundar em tantas coisas. Mas por último,
ele leva também uma maldição mental e emocional. Estava na sua cabeça, porque agora Adão se transforma, a última ordem é que ele sairia do Éden. Adão não poderia mais habitar no Éden. Adão seria expulso do Éden e habitaria agora com um povo que tinha uma mentalidade caída. Por que ele não poderia habitar no Éden? Porque a sua mentalidade agora não estava mais à altura do Éden. Porque agora nele havia a mesma semente que havia em Satanás. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado de Adão e Eva? A primeira palavra que eu acho que vem na nossa mente, talvez você concorda comigo, é desobediência. Não é? Mas o pecado de Adão e Eva, o princípio do pecado não foi a desobediência. Lembre-se qual foi o argumento que Satanás usa para que eles comam do fruto. Se comerdes deste fruto, serás igual a... Está na sua Bíblia isso? Este foi o argumento que os convenceu. Porque quando Satanás diz, olha, comam do fruto, eles disseram, não, nós não podemos comer do fruto, foi nos proibido. Então eles estavam em um nível de obediência, ok? Qual é o argumento que os convence? Ei, se você comer desse fruto, vocês serão igual a ele, vocês serão deuses também. Este foi o argumento. Esta foi a semente do pecado que agora estava dentro do coração de Adão. Preste comigo, isso aqui é profundo, gente. Por que que o diabo foi destituído do céu? Ele quer que Adão seja exatamente como ele. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O diabo diz, estragamos o homem como a nossa imagem e semelhança. A semente que estava no diabo tinha que estar em Adão. E agora esta semente que estava no coração de Adão não podia mais habitar no Éden. E aquilo que aconteceu com o diabo acontece agora com o homem, ele é expulso daquele ambiente. E ele vai habitar em um povo que tinha uma mentalidade caída. Como é que eu sei que a mentalidade é caída? Porque logo depois, acontece algo chamado, lá na frente, dilúvio, já ouviram falar? E Gênesis 6:5 diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era continuamente má. Não tinha jeito de mudar a índole daquele infeliz. Não tinha jeito de mudar a índole daquela geração. Estava a semente na maldade plantada, enxertada. O diabo estragou a obra de Deus. O diabo conseguiu estragar. O diabo conseguiu fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, que era o projeto inicial de Deus. E como é que agora poderia se arrancar essa maldição? Através da coroa de espinhos. Por isso foi colocada na cabeça dele. Aquela coroa de espinhos e a cruz do Calvário consegue arrancar de nós a semente de Adão. Através do sangue de Jesus, não somos mais fruto de Adão, mas fruto do segundo Adão, Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a mentalidade caída.
a mentalidade continuamente má. Por isso nós vamos ver nas Escrituras, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque o eu tem a semente caída, mas a semente de Cristo vive em mim. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, eis que não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Por isso nós vamos ver que o novo nascimento é necessário, porque o novo nascimento nasce uma pessoa sem esta semente. O que nasce da carne é carne, o que nasce na carne tem a mentalidade caída, mas o que nasce do Espírito é Espírito, e começa a fazer sentido tudo isto. Jesus levou na cruz do Calvário a minha mentalidade caída, a sua mentalidade caída, as nossas feridas emocionais, os nossos pensamentos continuamente. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não precisamos deixar que habite na nossa mente coisas que não edifiquem a Deus, que não glorifiquem a Deus, mas seja aquilo que habite nos seus pensamentos, aquilo que edifica, aquilo que tem boa fama, aquilo que, tudo o que o versículo diz, seja isso que habitai os vossos pensamentos. Porque nós temos agora uma nova natureza. Por quê, pastor? Por causa da coroa de espinhos, que foi colocada na mente, na cabeça de Jesus, e foi cravada ali. Ele pôde resgatar-nos da maldição da terra, das finanças e da nossa mentalidade, das nossas emoções, do nosso coração.